E hoje, com o texto com Tarzan Leão, traz o tema como reagir à opinião pública. Olá, tudo bem com você? Como é que você reage às críticas que você recebe na sua vida? Ao trabalho que você faz, a uma roupa que você veste, por exemplo? Que impacto isso provoca em você? Mais do que isso, qual é o impacto que provoca um elogio e uma crítica? Como você reage a opiniões divergentes, neste caso, das suas? Isso é algo que quase sempre a gente não pensa, mas que cada um tem um jeito de agir. Quando a gente é elogiado, a gente fica todo feliz, todo contente, enfim, fica numa alegria só. Mas quando a gente é criticada, aí sim pode ficar abatido, triste. Imagina então os políticos que vivem da opinião pública, né? Então, os políticos, muitos deles escondem suas verdadeiras opiniões a respeito de muitos assuntos para serem aceitos socialmente. Eles não expõem a si mesmos para não serem criticados, cancelados, como a gente faz hoje nas redes sociais. A gente vê isso muito também em artistas, em influenciadores e influenciadoras sociais. Às vezes a pessoa coloca ali uma frase, uma ideia absurda, e aí, de acordo com a opinião pública, elas mudam de ideia. Claro, na verdade elas não mudam de ideia, continuam pensando do mesmo jeito, mas aí se desculpam para ter de volta aqueles que a criticaram. Então fazem ali um negocinho ali, dão um jeitinho para ver se a situação melhora. Mas isso por quê? Pela dificuldade que a gente tem de lidar com as críticas, de lidar com as opiniões das pessoas a nosso respeito, quando essas opiniões são desaprovadoras, né? Quando elas nos desaprovam, seja até numa coisa simples, como uma roupa, por exemplo. Você veste uma roupa, às vezes, e nem é uma roupa muito bacana, mas se você receber uma crítica, você não fica com raiva da roupa que você usou e da maneira como você se vestiu, você fica com raiva de quem criticou. Não tem nada de absurdo, de errado nisso, mas é assim que a gente funciona mais ou menos. E os políticos então ficam aí doidos, né? Fazendo pesquisas de opinião para ver como é que a população está vendo o governo, está vendo o trabalho dele e vai adaptando o governo à opinião pública. Porque as pessoas estão sempre muito preocupadas a respeito daquilo que os outros pensam a respeito delas, principalmente quando o que pensam não é lá muito bom. Então a gente fica muito feliz diante dos elogios, mas a gente fica muito triste e infeliz diante das críticas. Onde é que nós vamos perceber, então, a maturidade da pessoa em lidar com essas questões? Da forma como elas se posicionam, tanto diante das críticas quanto diante dos elogios. A pessoa que se enche de si diante dos elogios e acha que é tudo aquilo que disseram a respeito dela e um pouco mais, e fica até se imaginando superior, ela é uma pessoa imatura. Aquela que recebe crítica e que fica tão abatida ao ponto de deprimir-se, de ficar profundamente triste, essa também é uma pessoa que precisa amadurecer emocionalmente para lidar com essas situações que nos perturbam, mas que não devem, de algum modo, nos abater tanto. Claro, uma opinião que você tem e que é uma opinião que provoca problemas sociais, você tem não que se desculpar por sua opinião, mas rever sua opinião e mudar sua opinião de preferência. Mas essa reação ela é muito sintomática, como num caso que eu vou contar. Moravam num lago duas garças e um cágado.
Você sabe o que é um cágado, né? Parece uma tartaruga pequeno e tal. E aí veio uma seca, o lago foi secando, secando. Quando ele já estava quase sem água, as garças que voam chegaram para o cágado e disseram: olha, foi muito boa a sua companhia, mas nós vamos embora. Aqui está secando e nós não vamos morrer de sede, não. Eu vou embora. O cágado: mas como é que vocês vão fazer isso? Vão me abandonar? Vocês sabem que eu ando muito lento, daqui que eu procure outro lugar, eu já terei morrido. Me ajudem a sair daqui. E aí as garças disseram: tudo bem, vamos procurar uma solução. E procuraram. Encontraram um galho grande assim, disseram: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos segurar esses galhos aqui com os nossos bicos e você vai morder nele. Mas de maneira nenhuma você abra a sua boca, porque se você abrir, você vai se espatifar no chão. Tudo bem? Combinado? Combinado. Vamos lá. E aí, logo que começa a voar, estavam baixo, não era uma altura tão grande, começaram a ouvir o murmúrio dos animais a respeito do que estava acontecendo. E aí, uns disseram: nossa, mas aquele cágado deve ser uma companhia extraordinária, deve ser muito inteligente para aquelas garças estarem carregando eles, ou então elas são muito burras para fazer um negócio desse. O esforço que elas estão fazendo para salvar esse cágado é demais. Ele tem que ser muito inteligente, ele tem que ser uma pessoa excepcional para elas fazerem isso. E aí o cágado ficou todo cheio de si, quase aumentou de peso até, porque ficou inflado, todo feliz. Mas logo que passou dali, as pessoas disseram: mas como que duas garças tão inteligentes, duas garças tão bonitas, fazem um papelão desse, carregar um cágado feio, um bicho esquisito, nojento? Não, se fosse eu, não faria uma coisa dessa, carregar um cágado feio desse. O cágado, então, quando ouviu, ficou furioso e abriu a boca para xingar os animais. Só que ele não conseguiu dizer nenhuma palavra, porque antes que ele a pronunciasse, já tinha se espatifado no chão. E você, como reage à opinião das pessoas a seu respeito? Cuidado para, no momento de ira, você não fazer do jeito deste cágado. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser.